né, onde o vídeo parou, a gente escalonou, a gente tinha uma matriz, escalonamos a matriz e obtivemos, a gente queria obter a solução do sistema homogêneo e obtivemos essa solução, né? Esse sistema equivalente de equações, porque a gente quer resolver o sistema ax igual a zero para encontrar a nulidade, que é exatamente a dimensão do espaço-solução desse sistema. Então, olha só, a gente tem esse sistema aqui. E, então, olha só, como os pivôs dessa matriz aqui estão na posição 1 e 2, então, o primeiro, as variáveis líderes são x1 e x2. E as variáveis livres são x3, x4, x5 e x6. Né? Portanto, tudo, né? x1 e x2, como a gente tem esse sistema, x1 menos 4x3 menos 28x4 menos 37x5 mais 3x6 é igual a zero. x2 menos 2x3 menos 12x4 menos 16x5 mais 5x6 é igual a zero. Então, x1 é a variável líder, né? x2 também. Então, eu vou escrever o x1 como 4x3 mais 28x4 mais 37x5 menos 13x6. O x2 eu vou escrever como 2x3 mais 12x4 mais 16x5 menos 5x6. Então, eu vou chamar como x3, x4, x5 e x6 são variáveis livres, então eu vou chamá-la de parâmetros, são parâmetros. O x3 é igual a R, x4 é igual a S, x5 é igual a T e x6 é igual a U. Né? Então, escrever que x1 é igual a 4x3 mais 28x4 mais 37x5 menos 13x6 é a mesma coisa que escrever x1 é igual a 4R mais 28S mais 37T menos 13U. E escrever que x2 é igual a 2x3 mais 12x4 mais 16x5 menos 5x6 é equivalente a escrevermos que x2 é igual a 2R mais 2S menos, mais 16T menos 5U. Tá? Ou, então, esse daqui é a solução do sistema AX igual a zero, do sistema homogêneo. Se eu colocar em evidência aqui o R, né, dessas equações aqui, então vai ser R, olha só, aqui vai ser, o R tem, multiplica aqui 4, 2, 1, 0, 0, 0. Então tá aqui, R, 4, 2, 1, 0, 0, 0. O S tem aqui 28 na primeira posição, 12 na segunda posição, 0, 1, 0 e 0. Tá aqui, 28, 12, 0, 1, 0 e 0. O T, na primeira posição, tem um 37, tem um 16 na segunda posição, 0, 0, 1 e 0. Então, é o T que multiplica o vetor 37, 16, 0, 0, 1 e 0. E o U, aqui em x1 é menos 13, x2 é menos 5, né? 0, 0, 0 e 1. Então, tá aqui, U que multiplica o vetor de componentes menos 13, menos 5, 0, 0, 0 e 1. Então, como a gente tem 4 vetores do lado direito, então essa é a minha solução, né? Esses 4 vetores formam a base do espaço solução do sistema homogêneo. Então, a nulidade da matriz é igual a 4. Tá? Nulidade da matriz é igual a 4. Agora, né? Vamos avançar um pouquinho mais na teoria. Qual que é o valor máximo do posto, né? Qual que é o valor máximo possível para o posto de uma matriz A com m linhas e n colunas que não é quadrada,
Tá? Ou seja, aqui necessariamente o M é diferente de N. Então, olha só, como os vetores linha de A estão em Rn e os vetores coluna no espaço Rm, então o espaço linha de A tem no máximo dimensão N. E o espaço coluna de A tem no máximo dimensão M. Como o posto de A é a dimensão comum dos espaços linhas de coluna, então a gente tem que escolher qual que é o menor número entre M e N, né, simbolizado aqui por mínimo entre M e N. Então o posto vai ser menor ou igual, né, ao valor mínimo entre M e N. E tem um teorema bastante importante, que é o teorema da dimensão da matriz, que é o famoso teorema do núcleo e da imagem. Se A for uma matriz de N colunas, então o posto de A mais a nulidade de A é igual a N. Tá? A prova é bastante simples. A prova é o seguinte: como A tem N colunas, então o sistema linear homogêneo AX igual a zero tem N variáveis, e essas variáveis elas podem ser líderes e livres, ou livres, né? Então, olhem só, o número de variáveis líderes mais o número de variáveis livres é igual a N. Só que o número de variáveis líderes é igual ao número de pivô na forma escalonada reduzida por linha de A, que é exatamente o posto de A. Enquanto o número de variáveis livres é igual ao número de parâmetros na solução geral do sistema homogêneo AX igual a zero, que é a nulidade de A. Então a gente provou que o posto de A mais a nulidade de A é o número de colunas da matriz A. Tá? Então aqui, pessoal, nessa matriz A, que a gente já investigou aqui no início da aula, né, e na aula passada também. Essa matriz aqui, né, tem 6 colunas. Então a gente tem certeza que o posto de A mais a nulidade de A é igual a 6. Tá? Só que a gente provou que, né, no exemplo que a gente acabou de ver, a gente provou que o posto de A é igual a 2 e a nulidade de A é igual a 4. Então tá tudo certo aqui. O teorema do núcleo da imagem fala que o posto de A mais a nulidade de A é igual a 6. Tá? Outro teorema importante é o seguinte: se A for uma matriz de M linhas e N colunas, então o posto de A é o número de variáveis líderes na solução geral do sistema homogêneo AX é igual a zero. E a nulidade de A é o número de parâmetros na solução geral do sistema homogêneo AX é igual a zero. Tá? Então, pessoal, é oportuno aqui a gente voltar naquele exemplo, tá? Naquele exemplo lá que a gente fez, né? Então, olha só, a gente tinha uma matriz, a gente escalonou essa matriz, né? Olha só, vamos lá. A gente tinha exatamente essa matriz aqui. Então, após escalonamento dessa matriz, a gente obteve essa matriz escalonada aqui, tá? Então, o posto de A é exatamente o número de variáveis líderes, que aqui é x1 e x2, tá? E a nulidade de A é o número de parâmetros, né? É o número de variáveis livres, que é x3, x4, x5 e x6. Tá? Aqui, pessoal, encontre um exemplo. Encontre o número de parâmetros na solução geral do sistema homogêneo AX igual a zero, se A for uma matriz de 5 linhas e 7 colunas e posto 3. Tá? Então, a nulidade, o número de parâmetros é exatamente a nulidade da matriz A, que é o número de colunas, né, que é 7, menos o posto de A, que é 3. Foi dado aqui, o posto 3. Então, o número de parâmetros desse sistema vai ser 4. Tá? É simples assim. Agora, a gente pode acrescentar no que a gente já sabia, né, desde a aula 1, a gente começou a fazer essa tabelinha, o teorema. Né, esse teorema que as seguintes afirmações são equivalentes. Dada uma matriz quadrada de n linhas e n colunas, então A é invertível. B,
o sistema homogêneo AX igual a zero tem somente a solução trivial. C, a forma escalonada reduzida por linhas de A é a matriz de identidade, N por N. D, a matriz A pode ser expressa como um produto de matrizes elementares, claro, isso a gente já sabia. E o sistema AX não homogêneo AX igual a B é consistente com cada matriz B, né, cada vetor coluna B. O sistema, se é consistente, então ele tem exatamente uma solução, uma única solução. É como A é invertível, então o determinante de A é igual a zero. É diferente de zero, né? H, os vetores colunas são linearmente independentes. I, os vetores linhas de A são linearmente independentes. Os vetores coluna de A geram Rn. Os vetores linha de A geram Rn também. Os vetores coluna de A formam a base de Rn. Os vetores linhas de A formam a base de Rn. A tem posto N e nulidade zero. Tá? Por quê? Né? Exatamente pelo teorema que a gente acabou de ver. E finalmente, aqui mais um teorema. Se AX é igual a B for um sistema consistente, um sistema linear consistente de M equações em N variáveis, e se A tiver posto R, então a solução geral do sistema contém N menos R parâmetros. Né? Esse aqui é um caso mais geral do exemplo que a gente acabou de ver, né? Antes das afirmações equivalentes do slide passado. Né? Então, tem o caso sobre determinado, né? O dado aqui é uma matriz quadrada. Se M não, na verdade é uma matriz M por N, né? Tem que ser uma matriz aqui, não é emoji não, é text. Uma matriz M de M linhas e N colunas. Então, se M for maior que N, o sistema X igual a B é consistente com pelo menos um vetor B e Rn. E se M for menor que N, então o sistema é inconsistente ou tem uma infinidade de soluções. Tá? E aqui, um exemplo. Letra A aqui. O que a gente pode dizer sobre a solução do sistema AX igual a B sobre determinado? A gente tem 7 equações, 5 variáveis e o posto é 4. Bom, é só a gente aplicar o teorema, né? Aqui, né, na letra A, o sistema é consistente com alguns vetores. O número de parâmetros é N menos R, né? Que é um número N, né? Que aqui é o número de variáveis livres, né? Que é N, que é 5, menos o posto, que é 4. Então a gente tem exatamente um parâmetro. E, letra B, o que a gente pode dizer de um sistema AX igual a B, subdeterminado, 5 equações, 7 incógnitas, e posto de A é 4. Posto de A é igual a 4. Então, olha só, o sistema pode ser consistente ou inconsistente, mas se for consistente com algum vetor, então a solução geral tem o número de variáveis, né, menos o posto de parâmetros. Ou seja, eu tenho 7 variáveis, aqui 7 incógnitas, e o posto é 4, então 7 menos 4 eu tenho 3 parâmetros. Tá? Então, pessoal, o último resultado aqui dessa aula vai ser o seguinte: os chamados espaços fundamentais de uma matriz. Tem 6 espaços de uma matriz e sua transposta. Tem o espaço linha da matriz, o espaço coluna da matriz e o espaço nulo da matriz. Agora, tem o espaço linha da matriz transposta, o espaço coluna da matriz transposta, o espaço nulo da matriz transposta. Só que transpor a matriz transforma linha e vetor coluna. Então, exceto por uma notação, o espaço linha da matriz transposta é exatamente o espaço coluna de A. O espaço coluna da matriz transposta é exatamente o espaço linha de A. Então a gente tem só 4 espaços fundamentais, que é o espaço linha de A, o espaço coluna de A,
o espaço nulo de A e o espaço nulo da matriz transposta. Esses são os espaços fundamentais, tá? E esse teorema fala o seguinte, que se A for uma matriz qualquer, então o posto de A é exatamente o posto da matriz transposta. Claro que isso é simples de observar, porque o posto de A é a dimensão do espaço linha de A. Só que a dimensão do espaço linha de A é exatamente a dimensão do espaço coluna da A transposta, que é exatamente o posto da matriz A transposta, né? E está provado o teorema. E um corolário desse teorema é, por exemplo, se A for uma matriz M por N, né? Então, eu posso usar o fato de que a matriz tem M colunas e, portanto, aquele teorema do núcleo de imagem é que posto de A transposta mais a nulidade de A transposta é igual a M, tá? Só que, como a gente provou no teorema, no slide passado, que o posto da transposta é exatamente o posto de A, então essa equação é igual a essa, posto de A mais a nulidade de A transposta é igual a M. Então aqui a gente tem a dimensão do espaço de linha de A é igual a R, a dimensão do espaço das colunas de A é igual a R, a dimensão da nulidade de A é N, né? É o número de colunas menos a dimensão do espaço linha. E a dimensão da nulidade da transposta é exatamente o número de colunas da A transposta, que é M, menos o número de... menos a dimensão do espaço coluna de A. Tá? Então, é esse resultado que a gente tem. Pessoal, tem esses exercícios aqui para vocês fazerem. Façam todos esses exercícios. Tá? Podem parar o vídeo e anotar os exercícios. E eu vou deixar lá no Siga também o PDF das aulas. Tá bom? Então, bom dia para vocês e bons estudos.